Boa noite. Movimenta um pouco o corpo. Sai da imobilidade. Se reorganiza. Espero que vocês estejam bem. Tenham passado um bom dia. Dia quente. Vamos ver o que a Joco tem, Jocubeck tem hoje para a gente. Ela falou sobre o falso medo ontem, né? E hoje ela vai falar sem esperança. Há poucos dias fui informada que um amigo se suicidara. Alguém que eu não via há muito tempo. Já naquela ocasião, o suicídio era tudo que ele conseguia mencionar e por isso não me espantei com a notícia. Não que para mim a morte seja uma tragédia. Todos morreremos. Essa não é a tragédia. Talvez nada seja uma tragédia, mas penso que podemos afirmar que viver sem apreciar a vida é pelo menos uma pena. É uma oportunidade preciosa que temos de estarmos vivos como seres humanos. Tem sido dito que a chance de ter uma vida humana é algo como ser escolhido como um grão de areia dentre todos os grãos de uma praia. É uma rara oportunidade e, no entanto, de algum modo, como no caso do meu amigo, acontece algum erro. Parte desse erro está presente em todos nós na medida em que não damos o justo valor ao mero fato de estarmos vivos. Hoje, portanto, quero falar a respeito de não ter esperança. Parece terrível, não é? Mas, na verdade, não é nem um pouco terrível. Uma vida vivida sem esperança é pacífica, alegre e compadecida. Enquanto nos identificarmos com essa mente e este corpo, e todos fazem isso, esperaremos que aconteçam coisas que, em nossa opinião, tomarão conta de nosso corpo e de nossa mente. Esperamos ter sucesso, esperamos ter saúde, esperamos alcançar a iluminação. Há todo tipo de coisa que esperamos que nos aconteça. E, evidentemente, toda forma de esperança consiste em dimensionar o passado e projetá-lo no futuro. A pessoa que praticou o sentar, seja qual for o período que durou sua prática, sabe que não existe passado ou futuro, exceto em nossa mente. Não há nada além do si mesmo, e o si mesmo está sempre aí, presente. Não está oculto. Corremos para todo lado como loucos, tentando encontrar algo chamado si mesmo. Esse maravilhoso e oculto si mesmo, onde ele estará oculto? Esperamos por alguma coisa que venha tomar conta desse pequenino si mesmo, porque não nos damos conta de que já somos si mesmo. Nada há à nossa volta que não seja si mesmo. O que estamos então procurando? Há poucos dias um aluno me emprestou um livro que continha um texto de Dogen Zenji-sama chamado Tenzo Kyokun.
são suas ideias do que um tenzo, o cozinheiro-chefe, deve ser. Quais as qualidades e a vida que um tenzo, a seu ver, deve ter. Do ponto de vista de Dogen Zenji, o tenzo deve ser um dos mais maduros e meticulosos alunos do mosteiro. Se sua prática não é aquela que um tenzo deve ter, então, segundo Dogen Zenji, a vida de todo monastério sofre. É claro que o autor, ao descrever essas qualidades desejáveis no tenzo, além das instruções de como ele deve proceder em seu trabalho, não está apenas se referindo a ele, está se pronunciando sobre a vida de todo e qualquer estudioso do Zen, de qualquer Bodhisattva. Por isso é uma leitura muito instrutiva e pertinente. O que é que descobrimos, então, enquanto ele descreve a vida de um tenzo iluminado? Qual visão mística? Algum estado de vertiginosa entrega? Absolutamente não. Há muitos parágrafos sobre como separar a areia do arroz, ou o arroz da areia. Explicações muito detalhadas. Não há nada na administração da cozinha que Dogen Zenji tenha deixado de fora. Ele escreve sobre onde colocar as conchas, como pendurá-las e etc. Quero mostrar-lhes um parágrafo. A seguir, você não deve, descuidadamente, jogar fora a água que restou depois da lavagem do arroz. Antigamente, empregava-se um saco de pano para filtrá-la antes de jogá-la fora. Depois de terminar a lavagem do arroz, jogue-o na panela. Tome cuidado, muito cuidado, para que um camundongo não caia por acidente lá dentro. Em nenhuma circunstância, permita que alguém que, por acaso, estiver passando pela cozinha, ponha o dedo na panela ou olhe lá dentro. O que Dogen Zenji está nos dizendo? Ele não escreveu isso apenas para o tenzo. O que podemos todos nós aprender? Com seu texto, Dogen Zenji Sama está repetindo uma famosa história. Se a entendermos, entenderemos na realidade o que é a prática Zen. Quando jovem, ele se dirigiu à China para visitar monastérios, desejando praticar e estudar. Certo dia, num deles, numa tarde de junho, que estava especialmente quente, ele viu o mais idoso dos Tenzo trabalhando do lado de fora da cozinha. Ele estava espalhando cogumelos para que secassem sobre uma esteira de palha. Estava usando uma vara de bambu e não tinha chapéu na cabeça. Os raios do sol estavam tão fortes que os ladrilhos do caminho queimavam os pés. Ele trabalhava sem parar e estava coberto de suor. Não pude evitar de sentir que aquele era um trabalho demasiado árduo para ele. Suas costas estavam curvadas num arco teso e suas longas sobrancelhas eram inteiramente brancas. Aproximei-me e perguntei sua idade. Ele respondeu que tinha 68 anos. A seguir, perguntei-lhe por que não usava um assistente. Ele respondeu: os outros não são eu.
O senhor tem razão, ponderei. Posso ver que seu trabalho é a atividade do Buda Dharma. Mas por que está trabalhando tanto sob um sol tão abrasador? Ele respondeu: se eu não o fizer agora, quando mais poderei fazê-lo? Não havia mais nada que eu pudesse dizer. Entretanto, continuava atravessando aquela passagem. Comecei a sentir profundamente o significado do papel do Tenzo. O Tenzo vetusto salientou: os outros não são eu. Consideremos este depoimento. O que ele está dizendo é que sua vida é absoluta. Ninguém pode viver em seu lugar. Ninguém mais pode senti-la. Ninguém pode ofertá-la a ele. Meu trabalho, meu sofrimento, minha alegria são absolutos. Não há meios, por exemplo, de vocês sentirem a dor no dedo do meu pé, ou de eu sentir a dor no pé de vocês. Não há como. Vocês não podem engolir por mim, não podem dormir por mim. Aí está o paradoxo. Quando me aproprio inteiramente da dor, da alegria, da responsabilidade pela minha vida, quando enxergo com clareza este ponto, então estou livre. Não tenho esperanças, não tenho necessidade de mais nada. Porém, costumamos viver em vão, na esperança de que alguma coisa ou alguém faça a nossa vida ficar mais fácil, mais agradável. Gastamos quase todo o nosso tempo tentando dispor a vida de tal sorte que a vontade venha a se tornar realidade. Quando, pelo contrário, a alegria de nossa vida está em fazer totalmente e suportar apenas o que deve ser suportado, em fazer só o que tem de ser feito. Não é nem o que tem de ser feito, está ali para ser feito, então o fazemos. Dogen Zenji Sama fala do si mesmo, que se instala naturalmente no si mesmo. O que ele deseja dizer com isso? Que apenas a pessoa pode vivenciar a própria dor, a própria alegria. Se uma impressão que chega até sua vida não é recebida, naquele instante você morreu um pouquinho. Ninguém vive completamente assim, mas ainda não é preciso que percamos 90% das experiências de nossa vida. Se eu não o fizer agora, quando é que poderei fazê-lo? Só eu mesmo posso tomar de mim todo dia, da manhã à noite. Só eu posso receber a vida. É esse contato, segundo a segundo, que constitui o tema sobre o qual Dogen Zenji Sama se pronuncia quando descreve o dia do Tenzo. Atentem para isso, para aquilo e para aquilo outro. Não é só lavar o arroz, mas é fazê-lo com cuidado, grão por grão. Não é apenas jogar a água fora. Cada bocado de alimento, cada palavra que pronuncio, cada palavra que vocês pronunciam, cada encontro, cada segundo, é isso. Não cantarolar distraído com a mente em outra parte. Não fazer pela metade a limpeza da louça nem qualquer outra coisa. Lembro-me de uma época em que eu costumava devanear literalmente durante 4 ou 5 horas todos os dias. Agora vejo com tristeza muitas pessoas
desperdiçando a própria vida em devaneios. Por vezes é um sonho com o parceiro ou a parceira ideal. Ficam sonhando o tempo todo. Mas quando nossa vida está nos sonhos e nas esperanças, então o que a vida pode nos oferecer? Aquele homem, aquela mulher logo ali à nossa frente, comuns, sem encantos especiais. Essas maravilhas da vida escapam-nos, porque estamos na esperança de alguma coisa muito especial, de algum ideal. O que Dogen Zenji Samá está nos alertando é que a prática real não tem nada a ver nisso. Estamos novamente dizendo que o zazen, que o sentar é a iluminação. Por quê? Porque um segundo após o outro, enquanto estamos na prática, é só isso. O vetusto tenso, espalhando algas. Eis uma vida apaixonada. Passá-la comparando, passá-la preparando comida para os outros. Na realidade, todos nós estamos o tempo todo preparando alimento para os outros. Esse alimento pode ser datilografar, fazer exercícios de matemática ou física, tomar conta de nossos filhos. Entretanto, levamos nossa vida com essa atitude de consideração por nosso trabalho? Ou estamos sempre esperando que em algum lugar tenha de haver mais do que isso? Sim, estamos todos nessa expectativa. Nós não só esperamos, como na realidade entregamos nossa vida a essa esperança e a esses pensamentos e a essas fantasias em vão. Quando eles não produzem para nós os resultados, ficamos ansiosos e até mesmo desesperados. Um de meus alunos contou-me uma boa história faz pouco tempo. Trata-se de um homem que estava sentado no telhado porque uma enchente invadia sua aldeia. A água já estava no nível do telhado quando vieram salvá-lo num bote a remo. A equipe esforçou-se muito para conseguir chegar até ele e quando finalmente conseguiram, gritaram para que descesse e entrasse no bote. Ele respondeu, não, Deus virá salvar-me. A água continuava elevando-se cada vez mais e ele subia cada vez mais para o topo do telhado. A água estava muito turbulenta, mas um outro bote ainda conseguiu aproximar-se dele. De novo, suplicaram-lhe que entrasse no bote para se salvar. E mais uma vez ele respondeu, não. Deus irá salvar-me, estou rezando, Deus irá salvar-me. Enfim, quando a água já estava praticamente cobrindo todo, só sua cabeça estava de fora, veio um helicóptero que pairou exatamente sobre ele. Chamaram-no, venha logo, essa é sua última oportunidade, suba. Ele ainda comentou, não, Deus irá salvar-me. Por fim, sua cabeça submergiu e ele se afogou. Quando chegou ao céu, queixou-se a Deus. Deus, por que você não me salvou? Deus disse, mas eu tentei. Mandei 2 botes a remos e um helicóptero. Passamos muito tempo procurando uma coisa chamada verdade. E ela não existe, exceto em cada segundo, em cada atividade de nossa vida. Contudo, nossa vã esperança por um lugar de descanso, em algum lugar, faz com que ignoremos e desconsideremos aquilo que temos bem à nossa frente. Por isso, nos sechins, no zazen, o que significa não ter esperança? Claro que significa fazer realmente o zazen, apenas sentar. Não há nada de errado com os sonhos e as fantasias. Apenas não se apeguem a eles. Considerem como são irreais e afastem-se.
permaneçam com a única coisa que é real, a vivência da respiração, do corpo e do meio imediato. No entanto, ninguém quer abandonar a esperança. Para ser honesta, ninguém irá abandoná-la de uma vez e pronto. Mas podemos ter períodos nos quais, durante algumas horas ou minutos, existe só o que está aí, somente o fluir. Então, permanecemos mais em contato com a única coisa que nunca teremos, que é nossa vida. Portanto, se praticarmos dessa forma, qual a recompensa que teremos? Se de fato praticarmos desse jeito, tudo que teremos será levado embora. O que obteremos em troca? A resposta é clara: nada. Contudo, não tenhamos expectativas e esperanças. Não obteremos coisa alguma. Obteremos nossa vida, é claro, mas isso já temos. Portanto, não sejamos como aquele meu amigo que não consegue apreciar a vida e sua prática. Essa vida é o Nirvana, onde pensávamos que ela estaria. Lembremos-nos do velho Tenzo. Se praticarmos do modo como ele espalhava as algas, então seremos recompensados com esse absolutamente nada. Tem uma nota aqui do editor sobre o Nirvana. Nirvana é a extinção da ignorância, o desejo e o despertar da paz e da liberdade interiores. O termo também pode ser empregado no sentido de um retorno à pureza original da natureza de Buda, depois da dissolução do corpo físico. É a perfeita liberdade de um estado incondicionado. Me deu vontade de, depois do livro da Joko Beck, ler para vocês o Tenzo Kyokun. É lindo esse texto que Dogen Samá escreveu sobre o cargo, a função do cozinheiro, do responsável pela cozinha no mosteiro. Tem o texto, tem o Tenzo Kyokun, que a tradução é da Monja Coen, é lindo, lindo, lindo. Talvez a gente leia ele. E tem também uma releitura do Tenzo Kyokun feita por Bernie Glassman, Tetsugen Glassman Roshi, que é fundador do Zen Peacemaker, da Ordem dos Zen Fazedores da Paz. Ele faleceu ano passado. Ele que é responsável pelos retiros de rua, né? E ele escreveu um livro baseado nessa experiência, na função do Tenzo, que alguns da Sangha já leram, que é muito lindo, porque ele provoca a gente dizendo: será que você é capaz de abrir tua geladeira e preparar a melhor refeição possível com o que tem e oferecer? Porque a gente tende a se preparar para cozinhar e falar: se não tiver isso, não dá para fazer. Não, vou descer para comprar porque faltou um negocinho. Não, abre a geladeira, vê o que tem e prepara a melhor refeição que você pode fazer e oferece. E você vê que ele fala no Tenzo Kyokun que nós estamos todos oferecendo essa melhor refeição, se a gente tiver nessa condição de presença, né? No que a gente estiver fazendo, seja o que for, não tem uma função mais importante ou menos, né? E isso que o Tenzo fala para ele, se outro
Eu acho que não é a Joko, acho que a Shundo Oyama fala sobre essa passagem do Tenzo. Ela diz assim, se ele não faz e outro põe outra pessoa para fazer no lugar dele, a realização é do outro, porque você só vai realizar, vai ter a experiência da unidade, desse estado desperto, na prática, ao fazer. Né? Eu deixo para o outro a tarefa. Não porque ela é a minha tarefa, é a tarefa que eu preciso fazer. É, bonito. E a gente tende a achar que essa de não ter esperança é algo ruim, né? Como se isso fosse deixar a vida mais difícil, mas não é, né? Pegando pelo sentido da prática, de que não tem depois, não tem amanhã, para quem vive a prática nesse nível, né, de que só existe esse instante. Ela fala isso, né, que a gente fica 90% do tempo fora desse instante, fora do que a vida é de verdade, porque a gente está 90% do tempo ou no passado ou no futuro, enquanto tiver nos pensamentos, né, memórias ou planos, né? E essa ideia da esperança, que é sempre para frente, né? Como um sonho, uma fantasia. Alguém quer falar alguma coisa? Esse texto foi longo hoje. Eu quero, Sensei. Ai, Rokyo. Pedir desculpa porque fui eu que cortei o seu microfone. Desculpa. Mas eu peguei no trecho certo? Não. Pegou, voltou. E também queria falar que eu acho que essa atenção que a gente vai dando para esses pequenos trabalhos manuais, eu acho que principalmente na cozinha, ou quem faz algum tipo de artesanato, pintura, enfim, qualquer coisa que seja artesanal, a gente vai eliminando um pouco, mas bem pouco, essa sensação de ter essa cabeça um pouco no passado e um pouco no futuro, porque me parece que te cria mais necessidade de atenção, sabe? Tipo, serviços manuais mesmo, lavar roupa, lavar louça, cozinhar, você não consegue fugir tanto assim, porque a partir do momento que você faz isso, parece que você se corta, você se queima, você esquece o dedo, e aí parece que o próprio corpo fala, ó, tá vendo? Não tava com a cabeça lá, não tava fazendo direito. Acho que é isso. Acho que a resposta vem mais rápido, né? Porque se você tua mente te levou, você corta, cai, derruba, quebra. Eu quebrei 2 copos em 2 semanas. Fazia anos que eu não quebrava copo. Não é louco? 2 copos e quase um prato. Mas é isso. Quando você está nos afazeres práticos, né? Ativos, né? Se você dispersa, se você entra nessa névoa, nessa nebulosidade, você logo percebe que entrou. Agora, quando são outras tarefas, quando é mais essa questão do mental, né, dos projetos, dos planos, é mais difícil a gente perceber, né? É mais difícil. Aí quando você viu, passou o dia e você está ali ainda, né? Muito bom. Alguém mais? É um bom texto para a gente ler, hein? Eu vou pensar o Tenzo Kyokun. É bem bonito. Vamos ver se todo mundo topa, porque é um texto já mais para praticante, pessoas que tem muita gente que talvez está entrando no grupo, que nem não necessariamente, mas sei lá, a gente pode começar e se sentir alguma dificuldade, a gente conversa. Quem estiver achando que tem muitos termos, muita coisa que é de prática, né? A gente dá uma ajustada, tá? Então, vamos encerrar? Vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Queria agradecer a todos vocês pela contribuição para
os povos lá do Pico do Jaraguá, povos guaranis. Eles agradeceram muito. É incrível, só de falar de ajudar a pressionar também, foi um movimento muito legal. O Rogério conseguiu um bombeiro que conseguiu falar no posto de bombeiro lá perto, uma outra pessoa conseguiu falar na Ordem dos Advogados, e assim a gente começa a pressionar, né? A fazer com que eles possam, de alguma forma, serem treinados para combater os focos, né? de incêndio, porque vai acontecer, não tem como ser diferente, né?